seja bem-vindo ao WCFO Podcast. Nós estamos na primeira temporada e no segundo episódio. Esse episódio está com um tema imperdível. Nós vamos falar sobre o tema do momento. É o tema que está para a tomada de decisão, independente se você é CFO, CEO, até para quem não está no C-Level, esse é um tema que impacta a vida de todo cidadão. Hoje, o tema é geopolítica e como ele se relaciona com finanças. Eu tenho a honra de receber aqui conosco a Dandara Natana, eu já vou passar para ela se apresentar, e a Kenny Serri. Por favor, Dandara, se presente. Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Uma grande oportunidade. Bom, eu sou a Dandara Natana, então já acumulo aí 20 anos de trajetória profissional em finanças e diversas empresas de setores e economia. A maior parte do meu tempo foi construída em carreiras de multinacionais, e inclusive na experiência atual, então espero que eu possa contribuir aí com parte da trajetória com o tema que está super conectado. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu sou Kenny Serri, eu sou CFO e há quase 30 anos em finanças, os últimos 12 anos como executiva de finanças e nos últimos 12 anos em multinacionais, então América Latina, Américas, então eu sou Latam, então esse é o assunto do momento realmente. Muito legal, então eu tenho certeza que nós teremos aqui uma complementariedade e acho que esse é um dos pontapés iniciais da geopolítica, quando a gente consegue ter essa visão multicultural, essa pluralidade de contexto, que é muito diferente de quando você trabalha somente no ambiente nacional. E tem uma diferença entre você trabalhar numa empresa que é multinacional e você trabalhar num negócio global. A gente vai falar um pouquinho disso ao longo do podcast, eu quero que vocês fiquem bem à vontade. E eu quero iniciar aqui trazendo qual que é o objetivo. E o objetivo aqui, para você que está nos assistindo, é trazer geopolítica como esse insumo estratégico para decisões financeiras. E eu começo fazendo a primeira pergunta para vocês. O CFO, ele está antecipando movimentos. Já teve uma época onde a gente reportava números. E a gente vivia sempre no dia 10, dia 5, dia 15, independente do dia que fosse, falando do passado. Como foram as vendas, como é que foi o custo, como é que foi a margem, o resultado que deu. Mas faz muito tempo já que em finanças a gente sofreu essa transformação da visão do famoso olhar no retrovisor para o olhar para o futuro. E aí, dessa perspectiva que nasce aqui essa primeira pergunta, né? Com tantos movimentos globais, como é que o CFO antecipa tanto oportunidades e riscos num contexto instável? Eu até gosto de trazer a conceituação que antes a gente falava que era VUCA, né? E hoje ele já é RUPT, que é complexo, é volátil, é tudo ao mesmo tempo, misturado. Não tem certeza nenhuma mais. A gente está sob total incerteza. Como que é isso, meninas? Vou começar pela Dandara. Traz um pouquinho desse contexto, né? Como que é tomar decisões que finanças exigem mais assertividade, né? Mais precisão, num contexto de total incerteza? Bom, eu penso que também, antes de mais nada, a gente vive esse mundo hiperconectado, né? Então, e acredito também na complementaridade dos times. Aposto bastante em pautas específicas e pré-estabelecidas de governança e recorrentes, para que a gente possa ter discussões frequentes a respeito de cenários, contexto macroeconômico, o que as outras empresas do setor estão fazendo ou estão vivendo dentro daquilo que é possível de se obter de dados públicos, buscando captar o máximo de fatores correlacionados para daí sim poder ponderar uma decisão bastante equilibrada, né? Então, o monitoramento ativo, ele é um pré-requisito que não dá para abandonar, não só acompanhando o que está acontecendo no mercado interno, mas mais do que nunca, perante o que nós estamos falando, né? Num contexto global, buscando, então, fazer o monitoramento ativo, inclusive dos outros cenários, né? Na minha experiência atual, inclusive, eu tenho uma responsabilidade também Latam e a gente entende que tão complexo do que é, além de monitorar Brasil, né, num cenário também de risco, juros altos, a gente vive um cenário atual, basicamente, maior juros do mundo atrás de Turquia, a gente também tem o desafio de monitorar o que está acontecendo em outros mercados, né? Então, para mim, acho que é importante ter essas pautas já
determinadas, pré-estabelecidas, com uma recorrência já conhecida, porque senão a gente vai ficar sempre trabalhando no cenário da urgência, né? Então, eu diria que resumiria a pauta em governança, monitoramento, controle ativo e um time hiperconectado. Excelente, uma boa fundamentação, né? Eu gosto muito de falar de estrutura, e essa realmente é uma boa estrutura, uma combinação de fatores aí. Tem alguma ferramenta ou algum canal específico que você hoje utiliza lá na empresa atual para fazer essa captura de informações? Além do que a gente observa já de comum no mercado, por exemplo, o Boletim Focus, acho que é algo que não dá para dispensar, né? Que a gente já tem ali um bom balizador do que os principais economistas estão sinalizando em termos gerais e, além disso, eu costumo acompanhar fontes dos principais bancos que estão ali permeando o nosso negócio, seja Bradesco, seja Itaú, um pouco de Bank of America também. Então, a gente faz um balanço de tudo isso para tentar ponderar o que a gente tem de projeções e convergências a respeito desses indicadores. E aí, trazendo para o mundo também digital, a gente buscou desenvolver algumas plataformas para tentar trazer esses dados de uma forma já um pouco mais conectadas, né? Porque senão tem que ficar fazendo buscas constantes. Então, hoje a gente já consegue ter alguns dashboards que buscam as fontes em sites externos e tudo mais, para poder ter um panorama ali mais consolidado de tudo isso. E aí, baseado nisso, a gente vê se a gente precisa tomar uma ação antecipada mediante ao que está sendo sinalizado pelo mercado. Muito legal. Antes de passar para a Kenny, acho que vale a gente trazer aqui para as pessoas que estão nos assistindo e estão na fase de ascensão de carreira para o C-Level, um ponto bem importante é que finanças ela é muito pautada nessa questão da sustentabilidade, da rentabilidade, de no fim do dia ter que ter performance e resultado. E isso, dentro do que a Dandara acabou de trazer aqui para nós, nos remete profundamente a essa captura, mas de como eu faço a leitura de cenários e consigo aplicar ela no meu contexto. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo da natureza, né? Quando você vai ter um terremoto ou quando você vai ter um tsunami, a ciência hoje ela já tem as formas de capturar esse movimento antecipadamente. Então, geralmente, principalmente nos países onde isso é recorrente, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanto esse cenário, mas o alarme toca antes, bem antecipado, a de fato chegar aquele efeito no local. Porque se capturam sinais, né? Evidências de que vai ter um terremoto, evidências de que vai ter uma tsunami. E finanças também é muito disso, de como a gente faz essa captura e ao longo do tempo, isso foi se tornando cada vez mais complexo. Porque no fim do dia, de uma certa forma, tudo reverbera no resultado. Seja um fator político, seja um fator justamente só econômico, ou seja uma questão social, ambiental, né? Então, Kenny, na mesma linha da pergunta aqui da Dandara, fala pra gente sobre essa questão da antecipação como um viés estratégico da área financeira e que hoje já não está mais limitada só aos números, só a vender a meta do mês ou não. Hoje ela está muito amplificada e bem mais complexa, né? Então, quando a gente olha o cenário de cada empresa, né? Na empresa que eu estou, por exemplo, o primeiro impacto de qualquer tendência que vai acontecer quando a gente olha é pensando no caixa. Porque a gestão do capital, ainda mais Latam, né, eu sou responsável por vários países e eu tenho que manejar o caixa na região antes de mandar para a holding ou mandar para o grupo ou pagar algum tipo de dividendo, mas de qualquer forma, qualquer alteração política, geopolítica, flutuação de câmbio, quando a gente está vendo a notícia, na verdade, o meu caixa já foi impactado. Então, depois a DRE, né? Primeiro o caixa, depois a DRE, que fala, embora seja teoricamente registrado no mesmo momento. Mas a não trabalhar com antecipação é trabalhar praticamente sem caixa. Então, assim, mais do que nunca, além de prever cenários ou ter alguma ferramenta para que possa se atualizar como estratégia global, estratégia da região, e assim, rapidamente, é primordial, porque senão você fica sem caixa.
E assim, às vezes não é porque o grupo não tem, às vezes é porque você não transferiu ou fez o cash flow adequado de uma região, de um país para o outro, e aí um fornecedor seu foi impactado por uma crise, e aí ele para de fornecer, você tem que comprar de outro, aí você vai localizar um produto numa região. Então ele é caixa, principal impacto, direto. Certo. E aí tem um conceito que você trouxe aí no meio da tua fala, que nem tá no roteiro, mas que eu achei importante a gente falar, que também é um conceito bem básico de finanças. A questão do valor do dinheiro no tempo. Quando a gente fala que antecipar é estratégico, é porque a gente está falando que lá no final do dia, o impacto vai ser de dinheiro também, vai ser de resultado. Porque se quanto mais tempo eu levar para reagir, mais Pior é dinheiro, o mais resultado. dinheiro eu perdi, né? Ou deixei de ganhar. Sim. Então, esses dois efeitos aí que vieram na tua fala, acho que também são bem importantes de colocar, que é o efeito do dinheiro no tempo, ou seja, estar antecipado, eu até diria que não é nenhuma questão só estratégica, mas hoje é uma questão de sobrevivência também, né? Exato. De ter buffer, de ter colchão, de ter gordura para absorver tantas coisas, tantas variáveis que acabam nos impactando. E é legal entender que às vezes, né, a gente faz um fluxo de caixa, né, planeja adequadamente, prevê cenários, coloca um colchão, mas aí você tem uma oportunidade de o dinheiro parado, de fazer, sei lá, uma promissória de alguns dias, para poder recuperar alguma coisa que você está perdendo na margem por conta do dólar, que também ele é imprevisível, embora tenha uma tendência, né? Atualmente de queda, mas é uma tendência, não tem como a gente falar realmente o que vai acontecer. Então, quando você não observa todos esses fatores num tempo adequado, você acaba perdendo dinheiro, ou pior, ficando sem caixa, tendo que recorrer, sei lá, tem muita empresa que utiliza, né, capital, empréstimo, faz algumas outros recursos que não necessariamente é o melhor para a empresa, mas é o que é necessário porque não foi feita uma antecipação adequada. Excelente esse teu link, porque daí tem uma outra questão que é, ainda na antecipação, né? Toda vez que a gente está bem planejado e antecipado, a gente tem poder de barganha. Ou seja, a gente ganha manobra, a gente ganha espaço para ainda fazer negociações, né? Quando a gente está em cima do laço, com a pressão do tem que ser feito agora, tem que ser resolvido agora, a gente perde essa flexibilidade para negociar. Ou seja, para finanças, o que isso significa? Custa mais caro, paga a conta. E aí a grande pergunta do momento é, como se antecipar no cenário atual? De instabilidade praticamente total, né? É taxa, é dólar, é petróleo, é guerra. Eleições por vir. Eleições, Copa. Mão de obra. Então, mas são tantas variáveis. Fornecimento. É aí que temos que usar os melhores recursos existem para poder tentar planejar os cenários e identificar aquelas ações primordiais, caso algum daqueles cenários seja tendência, né? Tem alguma situação assim que vocês viveram de ter feito um planejamento de caixa, de captura dessas variáveis e dos riscos, né, dos impactos ali bem feito, e algo que surpreendeu, assim, vocês que, mesmo elaborando todo o trabalho e essas perspectivas todas, aconteceu algo que vocês falaram assim, poxa, eu não tinha como prever, eu não consegui prever, eu não peguei, e acabou se tornando um aprendizado? Aconteceu alguma coisa assim com vocês? A pandemia. Mas ok, a pandemia já é assunto do passado, mas essa foi Mas é um acho que a excelente principal. exemplo, né? Um excelente exemplo. Ninguém tinha como prever, né? Mas E então, aí quem teve caixa naquele momento conseguiu sobressair e teve, inclusive, poder de negociação, né? Resiliência, o caixa foi Aquele a base negócio pra do tem tudo. quem chora e tem quem vende lenço. Quem tinha caixa na pandemia ganhou dinheiro. e eu tava até conversando com o pessoal, né, da empresa que eu estava na época que foi afetada pela pandemia, e nós tínhamos feito um plano de contingência porque a nossa fábrica era perto de um aeroporto, na cabeceira de um aeroporto. Então, né, como política de risco global, porque isso vem do grupo, tivemos que fazer um plano de remediação caso um avião caísse no nosso site. Então, a gente planejou. Tinha vários departamentos que não tinha notebook. Então, tinha, assim, várias... o servidor, fomos mudar o local. Então, por conta desse plano de remediação, planejávamos que se acontecesse uma ocorrência dessa, a gente conseguiria operar no dia seguinte fora do site. E aí veio a pandemia e conseguimos operar fora do site. Porque era outra coisa que a gente tinha previsto. E olha, assim, uma coisa, né, ajuda a outra, mas é uma antecipação. É um tipo de antecipação. Sim. Que Um cenário não estava absurdo. com alguma vantagem competitiva, né? Estava, Sim. né? Trabalhar com Certo. cenários, acho que é a grande
né, frase que fica aí, uma reflexão, vamos dizer assim. E, né? e cada hoje- vez mais fomentar isso, né? Essa Não, e mentalidade. cada vez está mais fácil, porque para a gente simular esses cenários anos atrás, a gente fazia um Excel, colocava um monte de variável dentro dele. Hoje em dia, quando você tiver os dados bem estruturados, você consegue usar uma ferramenta de IA para ajudar a trabalhar cenários e várias outras coisas Sim. que hoje agiliza esse trabalho que antes era bem mais complexo e Sim. demorado. Sim. E vocês, opinião pessoal, assim, vocês acreditam que o CFO, em média geral agora, ele é essa pessoa que está antecipando de verdade? Como que vocês estão vendo isso de fato no mercado? Eu vejo um profissional altamente demandado por todas as áreas da organização. Então, ele tem a agenda, assim, ou a expectativa de que ele antecipe, ao mesmo tempo que eu vejo ele sendo muito mais demandado por todas as áreas. Vendas, né, comercial, marketing, operações e tudo mais, porque num cenário de muita incerteza, se aponta para esse profissional também com a expectativa de ter uma zona de segurança, eu diria assim, né? Totalmente. Então, me ajuda aqui a ler esse cenário, se é esse caminho mesmo que eu devo ir, eu estou lendo o dado da maneira correta, é esse número que você está enxergando aí na ponta, posso tomar essa decisão deste lado que vai ter esse reflexo? Então, isso trouxe muito mais demanda para a pauta desses executivos. E aí eu vejo um balanço e um grande desafio de liderar diversos stakeholders, dentre os pares locais, ou um comitê executivo local, num contexto do negócio que ele está inserido, mas também de ser o grande tradutor disso tudo para a matriz, né? Para a casa matriz ou para os ambientes globalizados que nós estamos inseridos e fica transladando, né, o que de fato está acontecendo. Então, eu vejo sim que estamos nos desafiando para buscar se antecipar, né? Mas corre-se o perigo de gente praticamente ser empurrado ali, né, diante de todo esse contexto que a gente tá inserido. Eu quero fazer Eu fiquei com muito gravado uma imagem de algo que me falaram. Eu estava numa empresa como CFO e a empresa estava passando um momento de crise muito grande, muito grande. E dentre reuniões, que aí quando está em crise, acontece um monte de reunião e aquele clima mais pesado, né? Numa dessas reuniões, o CEO, todo mundo foi saindo da sala e o CEO me perguntou assim, ele falou, Enele, vou fechar a porta e agora é só nós dois aqui para você me dizer. Olha isso, porque eles têm tanta expectativa no CFO, nessa pessoa que está de olho em todas as áreas, em todos os processos, e fora e dentro, né? E ele falou assim, me diz você tá confiante que tem jeito ou não? Porque eu sei que se você não tiver, não tem jeito. Então, aquele dia foi um dos momentos da carreira que eu falei assim, gente, olha o tamanho da responsabilidade. Basicamente, ele falou assim, olha, se você não estiver acreditando, eu também não vou acreditar. Se você falar que tem jeito, é porque tem jeito. Eu falei assim, olha o peso que a gente carrega, né, como CFO, de falar para a companhia, tem esperança ou não, porque no fim do dia era isso, né? Tem caminho, eles ficam sempre aguardando a nossa carta na manga, o plano B que a gente tem, a gordura de orçamento que ficou lá em algum lugar. Então, Kenny, eu passo a bola para você, ainda nessa perspectiva, quais são os teus comentários e a experiência que você teve com isso? Então, é engraçado a forma, porque muitas vezes eu gosto de usar a frase, a gente não tem bola de cristal, né? Porque realmente, mas também o que eu acho muito curioso é que se a gente pensa a estrutura das equipes financeiras, independente que é Brasil, fora, mas como a própria função do executivo de finanças ele era no passado, o papel da FP&A ele era diferente. Ele não era tão business partner, né? Hoje em dia, não só o CFO como o FP&A, ele tem que ter essa figura. Então, nos últimos anos, isso se tornou bem mais forte, você vê, né? Praticamente muito movimento para esse tipo de posição. A gente não é só financeiro, né? Sim. Nós somos finance business partner. Então, quando você está próximo, mais próximo, como um business partner do negócio, é mais fácil antecipar algumas coisas, mas é mais fácil também compreender algumas coisas que antes, só como na nossa função financeira, a gente não tinha visão. Então, antigamente, um plano estratégico era feito, a gente participava do budget, do forecast, sentava numa reunião, fazia o planejamento anual e não variava muito do plano anual. E era Hoje no em máximo dia- 3 cenários, né? Não, hoje em dia você faz um plano anual que pode mudar em uma semana.
Então, assim, você tem que fazer atualizações, né? Tem que estar flexível. Eu acho que essa é a nossa nova palavra. O CFO, hoje em dia, ele tem que estar considerando os riscos, mas ele tem que ser flexível o suficiente para fazer o negócio andar. Concordo com você, muito bom. Voltando ali para o ponto do caixa que vocês trouxeram, os impactos que tem tudo isso no caixa. Qual foi esse impacto geopolítico que mais afetou vocês, falando especificamente de cash? Eu penso que inicialmente mais um reflexo nos insumos, né, das compras produtivas. Esse é o principal impacto que a gente já mapeia. Mas também eu vejo como muito importante a gente conseguir mapear os impactos indiretos, e esse muitas vezes acaba sendo o mais complexo, porque uma coisa é você fazer o levantamento daquilo que de fato você tem de insumos importados em moeda estrangeira, e aí os sistemas até nos ajudam a isso, né? Tem os dados efetivamente gravados dessa maneira, mas quais são aquelas compras e compromissos que são feitos, que são faturados em reais, mas que mediante aos contratos firmados, a gente tem um reflexo da moeda ou do combustível, que consequentemente tem o efeito do petróleo. Então, voltando lá nos primórdios que a guerra de fato nos traz, onde tem todo esse efeito em cadeia, né? Então, eu recomendo assim, que seja um trabalho muito mais profundo, não apenas olhando para os contratos diretamente vinculados, mas também para todo esse impacto do indireto. Quais são os meus fornecedores que vão me repassar isso, porque seja por uma cláusula contratual ou por uma questão de tendência de comportamento, ou porque eu sei que a cadeia produtiva dele está baseada também nessas variáveis, né? Além do mais, a gente também tem um aumento de custo crescente de tecnologia, as empresas estão aderindo cada vez mais, isso tem um ponto positivo que a gente tem mais acesso, mas muitos desses FIIs, essas licenças, elas são dolarizadas também, né? Tem todo o efeito da cadeia. Então, de modo geral, o que eu vejo da minha experiência são os insumos diretos, mas também os contratos que têm esse reflexo, né? E a gente entende que tem muito mais por vir, por mais que tenha um cessar-fogo aí, basicamente sendo sinalizado, a gente sabe que todo dia algo muda e tem uma nova variável, então a tendência é que isso não seja, de fato, pacificado num tão curto espaço de tempo, mas que o preço do petróleo muito provavelmente já está precificado daqui por diante e não deve voltar aos patamares de origem não tão cedo, né? Então, a gente imagina que os reflexos em cadeia, eles tendem a perdurar, além da questão da inflação que está correlacionada. Então, o efeito também indireto, a gente já observa aí, né, uma alta do IPCA sendo sinalizada nos últimos relatórios e mais ainda por vir. Então, eu tenho me preocupado cada vez mais com os indiretos, sabe? Porque eu acho que o direto é o cálculo mais fácil para fazer. Mas quais são todos os efeitos no meu P&L, de custos fixos, inclusive, que eles vão sofrer esses reflexos daquilo que ainda está por vir. Então, é um trabalho que a gente tem se prontificado a fazer com um pouco mais de profundidade. A sua visão é extremamente estratégica, porque o que você está falando eu tô de olho na cadeia toda e tô mapeando se eu não tô vendo alguma coisa. Porque o que você tá vendo, tá bom, você já tem um modelo de projeção, você já consegue aferir risco mais facilmente. E o que você não tá vendo, o que você tá falando ser pego de surpresa custa caro, né? Então, muito legal a tua fala, obrigada. E você, Kelly, teve alguma experiência prática aí que afetou diretamente o caixa? Sempre quando tem algum impacto, quando tem países na América Latina, né? A maior operação da empresa atua no Chile. Então, quando tem esses movimentos bruscos na moeda em algum país, a gente analisa no outro, porque eles tendem a se mover, mas aí quando a gente tem o Peru mais ou menos igual ao Brasil, aí o Chile desvaloriza, a Argentina fica louca. Então, assim, no caso, você escolhe por onde fazer algumas operações, para uma questão até de ganho de caixa e cambial, mas lembrando que tem todo um transfer price, intercompany, impostos por trás, e agora na América Latina com essa questão de remover, porque a gente tinha vários acordos entre países, agora está sendo removido alguns países, então está perdendo alguns benefícios fiscais da região. Então, assim, o impacto ele é praticamente diário, porque você faz uma negociação, você faz uma proposta, você entra num projeto. Aí, quando você vai faturar, muitas vezes está diferente do que a gente negociou no começo. E aí você tem que revisar contrato que tem que prever essa cláusula de mudança geopolítica. É complexo.
Mas isso afeta o caixa diretamente, porque muitas das vezes a gente executa, no meu caso, um projeto, e depois de algum tempo vai receber esse caixa. Uhum. A máxima que o mercado dita, isso não mudou, né? O caixa é rei. Não tem como você manter e nem crescer um negócio sem caixa, né? Então, acho que esse é um ponto super importante, que são os guardrails do caixa, né? Como são as proteções que eu posso fazer, e cada vez mais elas só aumentam, como vocês mesmos trouxeram, né? Agora, inclusive, por questões tecnológicas. Antes até dessa figura atual, dessa crise atual, voltando a momentos, porque crise sempre acontece de uma Sim, proporção diferente, de cíclico, né? forma diferente. Mas se a gente pega a última grande crise que teve no Brasil, quando a maioria das empresas no Brasil passaram aquela política de ter que localizar fornecedores locais, de desenvolver fornecedores locais, né? Porque, não podia atrelar o produto principalmente a dólar, 51% dos seus insumos tinha que ser nacional. Então, começou aquelas regras, mesmo para empresas multinacionais, que eu vi várias adotando, para poder justamente tentar fazer essa proteção de realmente não atrelar tanto o negócio Não ficar tão vulnerável, né? a essa exposição global. Mas não tem jeito. As coisas... Aí é uma crise, agora é outra. Sempre vai ter, né? Um impacto. E aí você desenvolve fornecedor local, que também depende de insumo de fora, que também está atrelado a outros tipos de ferramenta ou algum benefício fiscal, que agora também muda com a reforma tributária. Então, assim, de todos os lados, você tem um impacto. Que você precisa pensar no detalhe do seu insumo principal até o seu indireto, A cadeia. porque lá dentro do indireto tem aquele indicador de atualização. Sim, tem um câmbio embutido, tem uma inflação, uma série de outras variáveis ali. Mais do que nunca, isso sempre foi necessário para finanças, né? A gente conhecer bem o negócio e conhecer bem as transações, né? Porque nós registramos as transações. Mas mais do que nunca, agora a gente realmente precisa conhecer, né? Porque agora um jeitinho não tem jeito. É que o que antes passava imperceptível no todo, agora não passa mais, né? Porque como a competitividade está muito acirrada, cada centavo conta. Então, o que antes passava desapercebido, agora grita, né? É muito isso que vocês estão trazendo. Indo agora um pouquinho para o viés da estratégia versus a reação. O que eu faço com o que está acontecendo, né? Como sair desse modo reativo? E que também, em finanças, historicamente, é muito comum, né? A gente ter essa posição, e que agora a gente vê já mais equilibrada, com indo para ação ao invés de ficar só esperando o que acontece para reagir. E eu digo isso até no sentido de finanças, da estratégia de estrutura de capital, do próprio fluxo de caixa, tudo isso, né? Então, me fale um pouquinho de como sair desse modo reativo. Eu vejo que, por exemplo, uma área de tesouraria nunca, talvez não nunca, mas está num momento de muito destaque ou de muita oportunidade para poder trazer, então, o quê? Instrumentos e opções, né, para a mesa. E aí a gente pode passar por instrumentos voltados para a questão, seja de antecipação de fluxo de caixa no sentido de factoring, para os negócios que tenham a possibilidade de implementá-los, ou um supply chain finance. Tudo bem que a gente vive um cenário bastante desafiador em termos de juros, porém tem uma tendência de baixa, então, e leva-se um tempo para estruturar programas como esse, principalmente em multinacionais. Então, as empresas que não têm, eu acho muito importante que busquem, né, se atualizar e conversem com seus parceiros, as instituições financeiras, para entender quais são os instrumentos, né, que podem ser utilizados, como esses que eu citei, seja o de factoring de antecipação, seja o de antecipação também do lado da empresa, mas que não necessariamente ela vai usar o próprio caixa, dando opções para os seus fornecedores de usar, né, o seu próprio risco sacado, e aí sim você conseguir ter variáveis que contribuam para o caixa, que não necessariamente vai ser um caixa operacional. E isso também vai trazer um pouco mais de vantagem competitiva para que a gente possa trabalhar ali como parceiro do negócio, uma área comercial, eventualmente revisando os seus fluxos de pagamentos e recebimentos, né? Vendo se há espaço para isso, porque os players que estão com esse poder de negociação e o caixa andando num cenário favorável,
estão podendo, por exemplo, estender prazos de recebimentos como um instrumento de vendas e conseguindo se sobressair num cenário de maior diferencial. competitividade. Eu não acredito que seja um cenário que ele deva se permanecer, ele não é sustentável por muito tempo, né? Caso você tenha prazos estendidos aí por meses subsequentes, mas pelo menos as empresas que tenham essa possibilidade com caixa mais excedente, esses instrumentos, elas vão poder considerar isso como uma variável, como uma opção. E num terceiro elemento aí, sugestão, a questão do próprio hedge, que é de proteção de câmbio, né? Por isso que eu coloco o profissional de tesouraria como bastante destaque nessa agenda, porque normalmente é de onde vem essas pautas. E não só aquele operacional que paga e recebe, né? Mas o que pensa estratégia, né, do capital. Pensa estratégia do capital. Então, tá olhando para um ciclo de conversão de caixa, quanto que tá girando ali mais ou menos meu prazo de recebimento, meu prazo de pagamento, qual que é essa curva, minha tendência, quais são os fornecedores que eventualmente eu tenho prazos mais curtos perante a outros já melhor negociados. Então, trazer o time de compras para essa discussão e ver o que a gente pode fazer de diferente para trabalhar num plano de extensão. Do lado oposto também a mesma coisa vale para a questão dos clientes. Então, eventualmente, tem negociações aí que podem ser reavaliadas. E se volta também para a questão do instrumento de preço versus margem e prazo. É sempre uma equação que ela tem que ser muito bem equilibrada. Não dá para tratar uma variável de forma isolada. E por fim, fechando e conectando com o que tinha dito inicialmente, a questão do hedge, né? Então, isso, mais do que nunca, eu acho que tem sido uma pauta muito presente. A gente está num cenário favorável, tem uma janela favorável aí, que é uma tendência de queda, mas também sabemos que a gente tem uma pressão por vir por conta de um risco de cenário eleitoral. Então, economistas, né, tendem aí a sinalizar para um novo aumento, ainda que não permanente, mas situacional, diante de um contexto político de possível fuga de investimento estrangeiro num cenário de incerteza. E aí é onde se coloca a questão na mesa, né? Quanto de hedge nós temos num cenário como esse, como isso está muito bem fundamentado. Eu encorajo fortemente que seja uma pauta ativa no momento atual. Você trouxe ali as perspectivas técnicas, né, de ciclo operacional e ciclo financeiro, e essa estratégia que faz todo sentido, dependendo do contexto, você mover mais para cá ou para lá. E da tua fala também, vale lembrar que, além de tudo que você falou, a gente ainda tem a perspectiva da operação em si, tanto para o fornecedor quanto para o cliente. Eu lembro que quando eu estava iniciando a minha fase de tesouraria, assim, e fazendo esse tipo de análise, uma vez eu fui propor para o time comercial uma negociação pelo número só, com o cliente, e baseado no que os números estavam falando, uma negociação de melhorar aquele ciclo ali, para receber antes. E era muito novinha, aprendi muito cedo de que não é exatamente assim, né? De que você pega a fórmula de finanças e leva para a operação, porque aí tem outros fatores, como, por exemplo, o volume que você vende para aquele cliente, o tamanho do relacionamento, que você já tem, quanto estratégico que ele é no teu mix ou não. Se é uma porta de entrada, né? Exato. Se é um canal que você quer ter pré-estabelecido. O objetivo, né? Então, foi muito legal que você trouxe esse ponto, porque eu acho que vale resgatar que, para além da técnica de finanças, nessa posição estratégica, o CFO também precisa estar atento a esse outro lugar que aí conecta com o que você falou, né? Que é o Finance Business Partner, que está ali com as particularidades que, num outro momento, era só o comercial que sabia, mas agora a gente também precisa dominar. Numa das empresas que eu trabalhei, quando a gente precisou melhorar efetivamente o ciclo de conversão de caixa, né? E aí, os indicadores bem agressivos, uma das coisas que nós tivemos que implementar na nossa parte de Finance Business Partner, nas análises de venda, dentre todos os requerimentos, era realmente não só o custo, mas margem, todas as premissas básicas, mas o custo do capital mesmo, do dinheiro. Então, é interessante, porque daí quando você treina o pessoal comercial, eles até entendem, tá? Eu tô fazendo essa venda aqui com esse prazo, mas esse cliente merece, os concorrentes, eles começam também. Mas é um trabalho que tem que fazer a 4 mãos, né? Sim. Todos juntos. E é muito legal, tem tudo a ver com essa parte aqui que a gente tá falando, que é, de fato, ele sair desse modo reativo, que poderia também ficar só no, meu pedaço é esse aqui, eu fiz a análise aqui, você tem que fazer isso. E não, aqui a gente já tá indo para esse lugar que vocês estão falando, né, de um novo perfil.
É o custo da oportunidade, realmente, né? O custo do dinheiro parado. Você realmente passar indicador para eles. Olha, tá vendo? Esse dinheiro ficar no nosso caixa, ele rende mais do que isso. Vale a pena essa operação? Uhum. E aí, lógico, dentro de todas as outras premissas, ajuda a aprovar, decidir se continua com algum tipo de transação ou não. Claro, considerando que existem outros tipos de estratégias que não seja só isso. Sim, é uma combinação de fatores, né? Sim. E vocês acreditam que existe planejamento ainda sem geopolítica? Ah, não tem jeito. Não tem, é uma variável do PNL. Tem que ser embutida, né? Todos os elementos. Na verdade, o que a empresa pode estipular ou determinar é uma política. Não só um procedimento também, com todos os elementos tem que ser considerados em cada tipo de análise. Inclusive, daí vai para o detalhe para não ser perdido mesmo, com checklist, para poder considerar. Tem que considerar isso, esse elemento, quanto que está esse, quanto que está aquele. Né? Como checklist que hoje a gente já consegue ter essas ferramentas já atualizadas automaticamente, dependendo da ferramenta que você implementa, para poder chegar numa decisão baseada em todos esses elementos. Sim. Às vezes você tem até que checklist que ticar a caixa que Sim. conferiu antes de... Sim. Já bater. Você conferiu isso, conferiu isso. Para ter certeza na hora que vai tomar essa decisão. Fechar a análise, né? Uhum. Vocês falando aqui, eu lembrei de quando eu estudava contabilidade, na faculdade ainda, que a gente estudava os princípios da contabilidade. E aí, hoje, na minha visão, fere um princípio contábil, né? Você hoje não contemplar os efeitos da geopolítica é uma imprudência. Não faz sentido nenhum, né? Então, precisa realmente estar ali, não só financeiramente, monetariamente, mas também na estratégia do negócio, que é esse papel que a gente está falando aqui, dessas interfaces transversais que a gente tem com as outras áreas de negócio. E aí vamos passar um pouquinho agora para uma etapa de falar de cadeia global. Então a gente falou bastante de dentro olhando para fora, e agora vamos fazer o contrário, vamos vir de fora para dentro, falar de cadeias globais. Como equilibrar custo e segurança? Na verdade, aí é onde o CFO brilha, porque é uma boa análise de risco. Então, a gente sabe que sempre existiu análise de risco, mas antes chamado de custo versus benefício, né? O pessoal tinha que considerar todos os elementos de risco ou virava um custo. E aí o benefício não valia a pena. Então, assim, desde o CFO global até o regional, então nas pautas de discussão, quando, né, eu vejo isso bastante nas empresas que eu trabalho, quando você analisa por país, onde que é melhor você alocar um tipo de investimento, um tipo de recurso, qual que é o cenário daquele risco naquele país, naquela região. E é engraçado que quando a gente está falando, né, na matriz da empresa que eu estou, que é na Austrália, eles têm uma outra perspectiva de Américas. É muito interessante, porque quando eu trabalhava na empresa anterior, que era americana, era uma outra perspectiva de América Latina. E numa anterior ainda, que era britânica, era uma outra perspectiva de Américas, de novo. Então, quando você entende essa perspectiva global ou do grupo da matriz, né, em relação à região, a gente vê que a gente sempre foi desafiador, né? A gente sempre foi. Então, com esses cenários globais muito imprevisíveis, nós que já somos mais acostumados a trabalhar com risco, porque a gente está numa região de risco constante, Sim. é onde a gente consegue antecipar ou dar mais input. Então, eu vejo... A nossa mentalidade sempre foi preparada. Sempre, a gente sempre foi lidar com e a gente vê os outros, e a gente consegue adicionar risco. Eles estão falando de, mas ainda a gente consegue ver além, porque a gente já está acostumado para. Então, assim, eu acho que esse nosso treinamento na América Latina é de guerreiro, né? Sim, então nesses momentos é onde a gente brilha. Porque a gente consegue trazer uma boa, completa análise, não completa, porque é impossível, mas assim, uma bem compreensiva de risco. E aí, quando você traz aquele monte de elemento, você pode analisar um risco de uma forma, como eu falei do aeroporto, né? E ele atinge outra, que é uma coisa totalmente... Mas é interessante. De toda forma, a estrutura preparada não é perdida, né? Exato. Toda vez que você está atento, muito bem estruturado, teu radar está ligado e funcionando para riscos,
eu tenho um sócio que ele é bem treinado para isso, foi controles internos de Big Four há muito tempo, e é interessantíssimo ver como a mentalidade já é diferente, realmente fica com essa capacidade mais alavancada, assim, de mapear. Dandara, eu também queria te ouvir sobre esse tema, né? É uma pergunta, assim, que sem dúvida daria para fazer um podcast só com essa pergunta, eu acho, né? De como equilibrar o custo com a segurança, que é também o que se espera do CFO. Uhum. Eu gostei quando você citou de controles internos, porque eu me vi nessa cadeira e realmente é muito isso, né? A gente orienta o nosso radar ali justamente para mapear risco, né? É natural você trabalhar com a sua mente programada para cenários e se isso acontecer, Uhum. né? E o que mais pode vir? Então, vejo muito importante, como a Kenny citou, a necessidade da gente mapear riscos e oportunidades e trazer para a pauta sempre quando um novo número ou uma grande discussão, seja a respeito de orçamento, uma projeção macro e tudo mais, ela esteja sendo apresentada, não deixar isso de fora, porque nosso PNL não vai comportar tudo, e menos ainda o caixa, a depender de cada cenário. Às vezes você tem uma ordem mais diretiva de uma matriz, já dizendo basicamente quais são as metas que se almejam, né? Olha, eu eventualmente aceito desde que pare aqui ou ali, fique dentro desse quadrante. E muitas vezes a gente tem que pilotar dentro desse cenário, mas não deixar de trazer quais são essas variáveis, porque no final das contas não vai existir negócio sem risco, né? E principalmente num cenário de país subdesenvolvido, mercados emergentes. Então, a gente lidando com esse contexto, a gente vai ter muito para trazer na mesa. Alguns desses elementos, claramente, a gente não vai conseguir enxergar de imediato, mas trazer perguntas, né, para a mesa, para os fóruns, para a gente justamente conseguir captar aquilo que não está sendo visto e ponderar numa tomada de decisão. Olha, eu tenho mais esse fator de um mercado que está em expansão, eventualmente a gente está fazendo um investimento mais massivo em estoque, eu posso ter um risco de default de um cliente estando por vir aqui, que eu também estou trabalhando numa estratégia de correlação de distribuição, enfim, tudo voltado para as estratégias que estão sendo implementadas, mas que tem as suas variáveis ali ocultas, os trade-offs da decisão, né? E ponderar, falar, olha, se a gente for para esse cenário, eu vou capturar e considerar esse risco também, ou não, estamos de acordo que vamos seguir esse caminho, mas podemos sofrer essa consequência. Essa consequência está mapeada nessa materialidade. Tudo bem? E ali a gente vai seguir aquela pauta, mas tendo aquela agenda para consultar em paralelo. O famoso combinado não sai caro, né? Alinhado, tá? E isso vem, eu acho que naturalmente, da função realmente do CFO, da área financeira. Então, né, mesmo, né, eu venho de Big Four, né? Mais de 12 anos de Big Four. Então, talvez eu também, por isso que já a resposta já vem natural para mim, é risco, oportunidade e risco, mas assim. Mas eu acho que isso da área financeira, não só pela nossa tendência de querer antecipar, de querer se precaver, ou querer se proteger, ou proteger o negócio, né? Proteger a operação em si, mas quanto mais a gente conhece o que pode impactar, maior é a chance da gente estar preparado. Porque se a gente não sabe, a gente não vai estar preparado para nada. Agora, se a gente mencionou, analisou, considerou em algum momento e tomou uma decisão de não tentar remediar aquele risco, não tentar mitigar de alguma forma, seja por causa do custo, a probabilidade de ocorrência ser baixa, por alguma razão. Mas a gente já pensou, já analisou e já teve algum tipo de pensamento e um plano aquilo, embora não tenha sido executado. Mas já é mais rápido até a execução. Do que você pegou de surpresa. Porque a parte cognitiva já está preparada. Porque você sabe, a gente discutiu isso. A gente discutiu isso aquela vez, por que a gente não decidiu? Tá, não fez, olha, mas a gente pode fazer esse caminho. Ai, lembra. Aí você começa... Assim. Já começa. E a audiência também vai se engajar. Tem uma frase que eu gosto muito que está conectada com isso, que é quem se planeja muda o plano, quem não se planeja apaga incêndio. Então, é bem isso, né? A gente levantou, antecipou os riscos, mesmo que você não tenha engatilhado um plano de ação para todos eles, que é muito difícil. Que é muito difícil, mas você não vai partir do zero quando de fato aquilo se materializar. Sim. Eu gosto muito disso que vocês estão trazendo, porque dentro de finanças, a Kenny até estava citando isso agora há pouco, da mudança da evolução do FP&A, né? Então, a gente saiu de uma área financeira que projetava com o histórico do passado, e hoje a gente fala da estratégia de foresight, né? Que é justamente esse exercício. Eu gosto de simplificar, que finanças é muito tecniquez, né? Então, eu gosto de simplificar. Quando a gente fala de foresight, para quem não entende, como que eu explico? Eu falo assim, ó, basicamente é você ficar se perguntando, mas e se?
E se acontecer aquilo? Mas, assim, fora da caixa, coisas que você não imaginaria dentro do teu contexto. E eu acho que nesse cenário que a gente tá de tanta complexidade, mesmo essa é a palavra, esse exercício, cada vez mais a gente tem que ser bom em fazê-lo. E Pode falar. complementando, eu acho que o que é legal. Antigamente, se for pegar, né, quando eu comecei na cadeira, né, de head de finanças, assim, há mais de 12 anos atrás, quando eu chegava com essa análise de risco, que era o meu perfil, né? Eu venho de Big Four, então já era o perfil de fazer, né, matriz de risco, controle, colocar oportunidade, probabilidade de ocorrência, então já era um perfil, né, que quando eu peguei, quando eu fui para a cadeira de finanças executiva, eu já vinha com essa forma de pensar. O software estava embarcado. E aí, quando eu ia conversar, na verdade, quando você faz um Finance Operating Plan, você faz o plano operacional da equipe, da estrutura de finanças mesmo. Quando você faz e vai conversar, né, vai validar com, né, com o presidente da operação, ou mesmo com o global, você tem que dar um pouco de conceito, porque senão ele vai achar que você é o pessimista, né? E aí, no passado, essa visão que a gente tinha de risco ou de controle, de oportunidade, de, sabe, de tentar se precaver, tentar antecipar cenários, era muito melhor. Você é muito negativo. Você O pensa profeta muito. do caos, Né? né? Você é o profeta do Chegou quem caos. vai dizer que Aham. vai Mas dar com errado. tudo que acontece hoje em dia, com a pandemia, com tudo que aconteceu, a gente não é mais o profeta do caos, exatamente. Sim. A gente está realmente tentando proteger o negócio. E quanto mais evolui essa função de finanças, o business partner, mais essa capacidade, como eu falei, é onde o CFO brilha. Porque a gente já tem esse botãozinho de fábrica. Só que antes ele não era bem visto, mas agora ele é necessário. Uhum. E Agora é começaram. exigido, né? E ele é necessário e ele passou a ser bem visto quando executado. Claro, a gente não pode ser aquele que fala, não, não dá, é isso, acabou o mundo. Não é também esse o nosso papel. É ver como, tá? Não dá pra fazer desse jeito, mas a gente vai achar como, vai fazer, vamos olhar isso, vamos olhar esse cenário, talvez nesse país não vai dar, olha só, olha como é que tá o petróleo, né? Olha como que tá o dólar, vamos tentar fazer de uma outra forma, por um outro país, vamos tentar fazer por um outro lugar aqui, vamos esperar a reforma tributária e faz de uma outra forma. Então, assim, é isso, né? Trazer opções É o que também. você falou, a perguntinha do e se fazer assim, se fazer daquele jeito, e se acontecer isso, tá com essa perspectiva, deixar de ser o profeta do caos, que eu adorei, e agora ser o profeta, realmente, profeta já é futuro, né? Mas por isso que é Chief Financial Officer, agora é Chief Future Officer. Sim. Olhando sim. para o futuro. Já muda o F, agora é Totalmente, Future né? Officer. Totalmente. Já que vocês já entraram no CFO estratégico, a gente está caminhando para o final já. Vocês acreditam que o CFO deve se envolver mais ainda de tudo isso nessa estratégia global? Como que vocês veem isso? E mais do que se vocês acreditam, vocês veem espaço para isso acontecendo? Entendo que sim, e principalmente com essa tendência de regionalização. Então, cada vez mais a gente vê dentro de grandes grupos econômicos de multinacionais, o Brasil não mais como uma variável isolada, né? Trabalhando como um país independente, e sim como uma parte, um elemento importante dentro de uma conjuntura regional. Algumas localidades, inclusive, eu vejo alguns cenários, expandindo até para, por exemplo, África, ou tentando tratar com uma certa sinergia localidades realmente com maior potencial de expansão, né? Versus uma Europa, por exemplo, que já está um pouco mais saturada, um outro contexto de Estados Unidos. Então, a gente tem muito espaço e palco para poder discutir dentro de um ambiente global, não falando apenas de um contexto local. Então, diante disso, eu vejo sim que o brasileiro tem ganhado muito protagonismo dentro das multinacionais. Primeiro, também por essa questão que a gente falou, que já vem com esse chip embarcado de trabalhar com a questão do risco, da complexidade, né, de toda essa questão de incerteza. A gente se sobressai eventualmente em algumas atividades justamente de inovação, porque é um perfil que trabalha duro, que busca extrair coisa de onde não tem recurso, Criatividade faz tem que mais estar com ativada, menos, né? tem que estar ativado. Então, esse poder dessa carga de trabalho aí máxima empenhada. E agora, então, podendo estar cada vez mais conectado com os ambientes regionais e globais, tendo um papel bastante ativo de protagonista nessas discussões. E
Não, exatamente o que você falou, e assim, o que eu vejo que é bem relevante quando você acrescenta a questão da cultura da empresa, Uhum. né? Não só da empresa, mas a cultura regional também, ou dos países. Então, quando você está mais integrado naquele, por exemplo, a matriz, né? A matriz é naquele país, né? No meu caso, a Austrália. Então, quanto mais eu estou integrado com a forma que eles trabalham em relação ao mundo, e aí depois, né? Sou responsável Latam, quanto mais eu estou integrada por cada um dos países da região, e não só com o Brasil, porque aqui nós somos brasileiros, né? Nós estamos integrados aqui. Mas quando a gente mais tenta criar essas sinergias, eu acho que a gente rompe as fronteiras, as barreiras, na verdade, e podemos ser escutados. E também eu acredito que não só a postura da região, porque com essa situação global, né, de conflito, de guerra, então um país que não se envolve emergente, né, que não se envolve tanto diretamente nos conflitos, e a gente acaba tendo mais oportunidade, porque, né, infelizmente, é o que sobra, né? Nós somos o que sobra, né? Porque você vê a maioria dos países emergentes estão envolvidos em conflitos, né? Então, assim, isso cria oportunidade pra gente. É o momento que todo esse preparo que a gente construiu ao longo da nossa carreira profissional tem que ser aplicado da maneira adequada. Então, se a gente conhece a estrutura, a cultura, conhece a comunicação, o idioma, então tudo isso facilita para abrir as portas e sermos ouvidos. Porque, né, temos que respeitar também que para outra cultura existem várias outras barreiras, né? Então, quanto mais a gente está integrado, mais fácil é a Eu, nossa oportunidade de romper essa barreira. eu gosto da tua fala, ela tem uma coisa assim, da geopolítica, eu acho que duas características são muito importantes a gente desenvolver mais e mais e mais. A primeira delas é a leitura de contexto, que é isso que você está falando. Uhum. A cultura, né? E os valores são super importantes. Quais são os ritos? Como que eles funcionam lá? Eu também já trabalhei com diversas culturas e teve cultura de a gente não vai embora enquanto não terminar. E isso já me fez, por exemplo, passar uma situação que eu estava grávida, na véspera de nascer e era de madrugada eu estava lá. E também já trabalhei em situações de que deu 10 para 5, não fala mais nada, acabou, a caneta caiu, vamos embora, amanhã a gente conversa. Pode ser o assunto que for, podia ser o assunto que for, sabe? Não tinha conversa, amanhã a gente conversa. Então, esse é um ponto para você saber onde você está pisando, né? Onde estão as dinamites, né? Super importante. Então, o primeiro é a leitura de contexto, que embarca a cultura que você trouxe. E o segundo é a leitura de cenários. Porque são dois fatores. Eu tenho cenários diferentes em contextos diferentes. E vocês que trabalham na Latam, vocês vivem isso todos os dias, né? Diversos cenários. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um específico da reforma, mas tem outro que está mais exposto com a guerra, tem outro que a variação do dólar está impactando mais ou não. Então, essa combinação para vocês acaba se tornando mais complexa ainda, porque em cada lugar, um tem mais um peso, o outro tem menos peso. E aí, ainda falando do CFO estratégico, quais dados novos, ou não tão novos assim, que a gente precisa analisar, que são imprescindíveis, indispensáveis, que tem que estar no radar? Você disse bem, né? Não tão novos assim. Então, premissa básica, contexto macroeconômico, então tendência de crescimento país e correlações aí das fronteiras que não existem no contexto regional, porque no final das contas a gente acaba fechando um PNL regional e muitas vezes um país acaba até ajudando o outro numa combinação de fatores, né? Então, não basta eu olhar mais os meus indicadores. Então, falando de uma forma macro, expectativa de crescimento, a própria questão da inflação, os reflexos disso numa cadeia de negociação de salários e dissídio, então fluxo de investimento estrangeiro para o país, porque isso no final das contas também vai influenciar para o câmbio, né? Para onde que está a tendência nesse câmbio, fatores em questão de eleitorais, então de contexto político voltado para a eleição, isso a gente sempre tem alguma variável mudando, seja num país ou no outro, uns mais ou menos, a depender do que está por vir.
dentro deste cenário. Acredito que são os principais agora, mais do que nunca, commodities. Então, petróleo, que é o que mais está aí em pauta, né? Não dá para não monitorar, que consequentemente tem um reflexo direto em toda a cadeia de insumos, fretes e por aí vai. Mesmo que não seja diretamente, indiretamente vai ser impactado. Mas é interessante que quando você está falando com outras áreas dentro da empresa, nem sempre elas têm essa perspectiva, né? Ah, mas o que tem a ver o petróleo? Meu Deus, aí tem tudo a ver. Conta do frete, né? Então, nosso custo logístico vai aumentar, e isso impacta a margem, impacta a competitividade, enfim, você tem que desenhar o ciclo todo, algo que pra gente é mais natural, mas que de fato hoje tá. A gente mapeia tanto isso, igual os indiretos, a gente mapeia tanto isso quanto o insumo, né? Real. E você, Kelly? Fora, né, todas essas questões, porque são dados extremamente relevantes no dia a dia, né? Todos os indicadores. Eu diria que também, como que quando... Vou falar de multinacional porque é onde eu estou, né? Mas se fosse uma empresa brasileira, uma empresa de dono, né? Uma empresa familiar. Mas a questão, na verdade, não só a estratégia, mas o objetivo da empresa, do grupo, daquele período, é o quanto que alguns desses fatores impactam diretamente ou indiretamente a estratégia, nem tanto a operação local daquele país, porque tem estratégia que, de longo prazo ou de médio prazo, que a empresa adota, principalmente no grupo multinacional, que às vezes entrar num segmento novo. E que, independente de como está aí naquele segmento, as reuniões precisam ser traçadas, tá ruim, mas como que a gente vai ver a oportunidade, então? Como vai tirar, né? Como vai fazer desse limão uma limonada? Porque, né, realmente, é uma dificuldade num setor, é oportunidade no outro. Sim. Então, muitas das vezes, é uma análise muito frequente das estratégias do grupo em relação a esses indicadores que não necessariamente estão indo da forma que deveriam ir quando a estratégia foi adotada. Então, é ter claramente qual era a previsão para aquela estratégia e como está indo aquele indicador em relação à estratégia. Porque daí é o momento de desistir no meio do caminho, antes de perder tanto, ou de continuar, segue do jeito que vai, tem que ir porque vai. Então, isso quando a gente olha para a multinacional, como demora mais para você, né, propagar a estratégia dentro do grupo, né, o objetivo é a estratégia, ele é um pouco mais lento de ser feito. E ele vem normalmente top-down, né? Embora a gente possa participar um pouco, porque é feita toda uma análise estratégica. Mas quando você olha uma empresa nacional ou um grupo familiar, é interessante, porque daí já é uma outra perspectiva, né? Porque todos esses indicadores, eles têm que ser tratados como oportunidades. Ah, tá, mas tá desse jeito, mas qual que é a oportunidade pra gente? E tentar encontrar essa oportunidade, porque senão a empresa afunda. Novos modelos de negócios, né, que estão sendo criados e repensados a todo momento, né? Não Tem que existe ser, né? negócio que perdura, sei lá, por 50 anos ou longuíssimo prazo, trabalhando exatamente da mesma É maneira. inovação, né? Precisa trabalhar numa vertente de inovação. E nos anos mais recentes, estando mais inserida num cenário de bens de consumo, uma variável que eu vejo importante de, não digo monitorar, mas você falou que ele tem um papel de minimamente questionar, é a mudança de perfil do consumidor. Então, a gente vê, né, tendências muito diferentes em curto espaço de tempo, até porque você tem muitas opções e ofertas, e a internet está aí para contribuir para isso, né? Porque é muito rápido fazer um lançamento ou chegar um produto novo ao alcance do consumidor. E isso tem efeitos significativos na cadeia como um todo, nos modelos de negócio existentes, né? Tá saindo talvez até um pouco da pauta, mas para dar um exemplo prático, é o que a gente vê, por exemplo, das canetas emagrecedoras, né? Trazendo efeito No consumo de álcool. consumo de álcool, de alimento, na cadeia Até como no um preço da todo. passagem de avião. Até no preço da passagem Sim, de avião, olha, porque foi constatado que tá ficando mais leve o avião e isso faz com que gaste menos combustível. gente, isso assim, então são efeitos que a gente Você não vai tem como mensurar isso dimensionar. no início, quando você E tá, não mensurar, vai, né? né? Então tem Gente. novos negócios surgindo, negócios que já não estão enxergando mais uma vida longa por conta disso e tendo que se reinventar. Então aqueles que se anteciparem, volta para o nosso tema, né, Sim. terão maior vantagem competitiva diante de um contexto cada vez mais diverso. Eu tava lendo um artigo na semana passada, estudando um pouquinho desse contexto, porque eu acredito que essa pergunta tá na cabeça de vocês e tá dos donos e tá dos investidores, que tá tudo tão volátil
que eu, de fato, preciso estar atenta se o meu negócio, daqui a 50 anos, ele ainda faz sentido. Nem 50, 30, talvez 15. Se ele continua fazendo sentido, por causa de toda a mudança, tanto de comportamento do ser humano, quanto da mudança tecnológica, né? Um exemplo de questão comportamental é, por exemplo, minha filha vai fazer 18 anos e está pouquíssimo interessada em ter uma habilitação. Eu lembro que eu estava contando os dias porque eu queria tirar a habilitação. Então, quando eu falo comportamento, falando nesse sentido, e nesse artigo estava falando de um dos maiores riscos geopolíticos é a nossa atenção aos negócios complementares. Porque a gente está muito setado para olhar o concorrente. E às vezes a gente não está vendo o elefante passando do lado, que é o complementar, e na tecnologia isso já vem acontecendo muito. Os negócios complementares engolindo, e de repente aquele business não faz mais sentido nenhum. E aí você tem um investimento gigantesco que acaba ficando como um custo afundado. Então, acho que esse também é um ponto para a gente fechar. Encerramos por aqui. Eu quero pedir a palavra final de vocês sobre geopolítica. Qual é o recado que vocês deixam para o CFO que está aqui nos assistindo? E eu já te convido também a marcar um outro líder de finanças para ouvir também esse podcast que está super rico. Dandara, sua palavra final, por favor. Esteja com pautas bastante ativas perante aos seus pares, inserido no contexto de negócio, de fato, bastante bem intencionado, vamos dizer assim, em termos de conseguir captar as tendências, mas também ser generoso em compartilhar. Não guardar a informação, compartilhar com o time, com o comitê executivo que esteja inserido, porque quanto mais pessoas cientes, quanto mais a gente trabalhar realmente na transferência desse conhecimento, maior vai ser a capacidade de reação dessa organização num curto espaço de tempo e a vantagem competitiva que, de fato, esse negócio vai ter perante aos seus concorrentes. Então, eu diria que é isso, estar antenado, compartilhar e ser inserido cada vez mais no contexto de negócio. Agradeço, então, também a oportunidade. Saio daqui com bons insights, né? A gente volta ainda mais reflexivo para casa. E sucesso e vida longa para o nosso podcast. Muito obrigada. Kenny? Quando a gente olha esse cenário, na verdade, cada um, né, precisa estabelecer para a empresa em si, desde do objetivo, da estratégia, aquele plano básico do que precisa observar, né? Então, não se esquecer do plano principal, mas também dos complementares, porque a perenidade do negócio não necessariamente vai vir do que é feito hoje. Então, olhar essas tendências, mas ter que ver uma forma macro o negócio é primordial para não perder tempo hoje. E é muito interessante as falas finais de vocês, porque essa semana eu recebi uma mensagem de uma CFO falando assim, eu tô tão atolada aqui dentro, com tanta coisa para resolver, que às vezes fica difícil enxergar lá fora. E, gente, essa é a verdade mesmo, porque tanto projeto, tanta decisão, custo e margem, e layoffs e não sei o que acontecendo, que às vezes você tá ali, realmente com a cabeça imersa nas resoluções, e você não tá vendo que tá vindo uma onda que vai te engolir. Né? Então, muito legal que vocês trouxeram bastante essa perspectiva, muito obrigada. Agradecimento também físico, é simbólico, mas a gente fez com muito carinho para vocês, em nome da WCFO e do podcast. Para vocês ostentarem Muito e obrigada. gerarem Obrigada. desejo. Obrigada. E também vocês vão ganhar um certificado de participação. Muito bem. Obrigada. Obrigada pela generosidade de vocês e pelo tamanho do aporte de valor que vocês trouxeram aqui compartilhando a visão de vocês. A gente agradece muito. Obrigada, Obrigada. igualmente.